Fala pessoal, tudo beleza? Professor Paulo Ricardo e vamos aqui a um vídeo descomplicando o Enem. Vamos trabalhar aqui uma questão do Enem, correto? Então vamos lá. O problema vai ser basicamente o seguinte, ó. Suponha que você tem aqui um ponto A e um ponto B, né? E uma reta R. E a pergunta é: qual caminho você pode fazer de A até o B passando por essa reta R, de modo que esse caminho seja o menor possível, né? Então é um problema assim de muita praticidade, né, no cotidiano, porque é um problema de otimização, né? Otimizar tanto o tempo, otimizar os gastos para uma construção civil. Então aí a gente tem alguns exemplos de caminhos, né? E a pergunta que fica é: qual seria o menor caminho? Então esse vai ser o nosso problema, né? Qual é o menor caminho? Bom, suponha que a distância do ponto B até a nossa reta R seja H2. A partir desse ponto B, eu vou traçar uma reta perpendicular, essa reta em vermelho. Essa reta perpendicular é uma reta que faz 90 graus com a reta R aqui, né? E ela tem essa propriedade. Eu vou marcar aqui um ponto aqui, vou chamar de B'. Esse ponto B', ele é um ponto muito especial, porque ele vai ser chamado simétrico do ponto B. É como se ele fosse o reflexo de B a partir da reta R, né? Como se a reta R funcionasse como um espelho, né? E veja que a distância entre B' e a reta é igual à distância do B até a reta, que é H2, certo? E aí eu pergunto para vocês, qual é a menor distância entre dois pontos? Bom, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então eu vou pegar o A e vou ligar aqui até o B', certo? E aí veja que aqui eu tenho um ponto de interseção, correto? Eu tenho esse pontinho aqui, ó. E aí eu vou pegar a partir desse ponto, né? Eu vou completar o caminho até o ponto B. Se vocês observar, né? Esses tamanhos desses lados aqui são iguais. Por quê? Porque esse triângulo aqui, né? E esse aqui de baixo, eles são congruentes, né? Pelo caso lado, ângulo, lado, né? Que aqui é um ângulo de 90 graus, certo? E aí, beleza. E eu vou dizer que a distância do A até a reta é H1, certo? E a projeção aqui é horizontal, vou chamar de B1, né? Esse tamanho aqui. E eu vou dizer que a projeção vertical aqui dessa hipotenusa é B2, certo? Bom, aqui eu tenho um triângulo em azul mais escuro, né? E ele tem um certo ângulo aqui, mas utilizando a propriedade de ângulos opostos pelo vértice, né? Eu tenho que esse ângulo aqui e esse daqui são iguais, correto? Bom, mas como esse triângulo de baixo é congruente ao triângulo de cima, ou seja, eles são iguais a menos da localização, né? Esse ângulo aqui é igual a esse de baixo, ou seja, eu tenho que os dois triângulos azuis, né, azul escuro e azul claro, eles são semelhantes pelo caso ângulo, 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 né? Tem aqui é 90, então eles têm os três ângulos iguais. Bom, e se eles são semelhantes, eu posso utilizar a chamada razão de semelhança, né? Ou seja, se eu pegar esse lado e dividir por essa base, é igual a pegar esse lado e dividir por essa base, né? Então eu tenho assim, ó, H1 sobre B1 é igual a H2 sobre B2. Com que esse H1 e esse B1? Altura 1, a base 1. H2, a altura 2, B2, base 2. Para ficar aqui bem tranquilo para vocês, correto? Então, sabendo disso, é suficiente para resolver um problema. É o problema da questão 145 do Enem 2022. Que basicamente tem um textozinho aí, mas na verdade você vem no comando, ó, pretende que a rodovia percorrida entre as duas cidades seja de menor valor possível. Ou seja, ele quer vir do ponto da cidade A até a cidade B, passando aqui pela rodovia 3. Então, qual é o menor caminho, né? Então, eu vou fazer aqui um zoom nessa imagem, né? E aqui a gente vai ter a altura 1, correto? E aqui a gente vai ter aqui a altura 2, beleza? Bom, do que a gente viu anteriormente, né? Esse H1 é esse tamanho, né? Se você olhar aqui é 40. E a altura 2, se você olhar aqui é 20, né? Que é esse tamanhozinho aqui. E se eu pegar a altura 1 e dividir pela base de 1, é para ser igual à altura 2 dividido pela base 2. Se eu quiser minimizar a distância, correto? Bom,
Seguindo esse raciocínio, eu vou substituir aqui o H1 é 40, o H2 é 20, então eu vou ter isso. Aqui eu vou fazer a multiplicação cruzada, né? O famoso cruz-credo, né? Então eu vou ter 40B2, que vai ser igual a 20B1, desse jeito. E aí eu vou simplificar essa equação, né? Eu vou pegar dos dois lados e vou dividir aqui por 20, né? Ó, 40 dividido por 20 é 2, né? E 20 dividido por 20 é 1. Então por isso que a gente vai ficar que do 2B2 é igual a B1, ou seja, a base 1 é o dobro da base 2, né? A base 1 é o dobro da base 2, ou seja, eu sei que a base do lado esquerdo tem que ser 2 vezes maior do que a base do lado direito, né? Então, se você observar aqui, ó, do 20 até o 40 eu tenho um tamanho 20. E se eu pegar do 40 até o 50 eu tenho um tamanho 10. Então, ó, veja, base 1 é o dobro da base 2, né? O dobro é de 2 vezes. Então, o caminho percorrido é justamente o caminho de número 4. Então, a alternativa correta, letra D de Deus, né? Então, essa foi a nossa questão de hoje. Tem outras maneiras de fazer ela, mas essa aqui é uma maneira bem legal e demora muito pouco tempo, né? Então, espero que vocês tenham gostado e deixa o like aí até o próximo vídeo. Valeu!